Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, com a presença da Lia Andriani, que está conversando com a gente sobre oração, apresentando um pouco as ideias que ela tem, o trabalho que ela faz, tudo aquilo que de fato nos ajuda a rezar melhor, não é? Então, você, claro, não pode perder ao longo dessa nossa manhã de sexta-feira o que é oração, como que Jesus vivia a sua oração, a gente vai entrar nisso daqui a pouco também. Mas antes disso, nós temos os pedidos de oração, como, por exemplo, da Terezinha Antônio Marques dos Santos, de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Ela pede oração por ela mesma, por seu esposo João Antônio dos Santos, por toda a sua família, saúde e proteção, e por todos nós aqui da Rede Século XXI e da Associação do Senhor Jesus. Oswaldo Trevisan, de Bebedouro, no interior de São Paulo, pede oração pela sua esposa Maria Aparecida Trevisan, porque ela vai passar por uma cirurgia do coração. Pede também por ele, porque ele não está passando muito bem, está com problemas de saúde. Oswaldo, conte com as nossas orações, viu? Para nós, sempre é muito importante que vocês apresentem as suas intenções. Ricardo Campos Geraldo, de Jaú, no interior de São Paulo, ele pede pela restauração do casamento, pede também pela prosperidade de uma casa nova, pede por saúde e proteção dos seus filhos e também de todos os seus familiares. Francisca Antunes Gomes, de Brasópolis, lá em Minas Gerais, pede oração pela saúde dela mesma, pois ela não anda mais. Pede também pela alma do esposo Francisco Oswaldo Gomes e por toda a sua família. Marina Inês Mantovani Teixeira, de Santo André, no interior de São Paulo, pede oração por Carla Priscila Teixeira. Pede também pela cura e libertação, pelo emprego e vida sentimental. Pede também por cura física e pede por Marina e família. Daqui a pouco eu vou ler, vou continuando lendo as intenções que aparecem aqui. Graças a Deus, vocês mandem também as suas intenções, porque agora nós vamos ver no Facebook quais são as orações e quais são os pedidos de oração que nós temos aqui. Daria para a gente dar uma olhada. Olha, a Ivonildes Toledo, peço oração pelo meu filho Matheus Felipe, que Deus abra uma porta de emprego para ele, por uma cirurgia que vou fazer na coluna. Também peço minha vida financeira. Peça única diz: Jesus, Maria e São José, peço a graça da aprovação do meu filho Johan Gonçalves e Lassal no processo seletivo junto ao SESC. Amém. Salve Maria Imaculada, Jesus, eu confio em vós. Saniclei Barbosa, peço orações por mim, por minha família e por vocês da Rede Século XXI e por uma causa impossível para mim, mas para Deus não. Pede também por todos os doentes. Pede orações e obrigado, um bom dia. A Elisângela dos Santos, bom dia, padre, estou em Minas Gerais, em Piranguima, assistindo seu programa junto com minha família. Um grande abraço, viu, Elisângela, que Deus te abençoe. Maria de Fátima Garcia, pede por seu filho, por sua proteção. Também quem manda a sua oração, Margarida Lima. Carol Breijão, peço muita saúde para minha irmã Paula, que está aniversariando hoje. Paula, um grande abraço e feliz aniversário, que Deus te abençoe. E depois a gente vai continuando lendo, porque tem várias intenções, vários pedidos de oração aí. E enquanto isso, nós vamos falando sobre oração, nosso bate-papo. Estou gostando muito, viu? Fizemos uma entrada bonita no programa, falando da oração. Agora, eu queria que você começasse esse bloco falando uma coisa que você estava comentando comigo lá no camarim, que é sobre o seu momento de oração inicial, às 2h30, às 2h da manhã. Olha, eu gosto muito de rezar, mas às vezes 2h30 da manhã, não tem uma vocação aí beneditina ou para monge? Você sabe que eu até comecei a refletir. Então, o marido está ali, ele pode... Eu levantava bem devagarzinho para não acordar. Para não acordar, né? Senão atrapalhava o sono, né? Então, mas como é que era essa história, assim? À medida em que eu fui caminhando por essa estrada, né, eu percebi que eu necessitava de um tempo de oração pessoal e de silenciar. E uma coisa que também observava, eu sempre trabalhei numa escola religiosa, então primeiro trabalhei com algumas congregações femininas e depois comecei a trabalhar com jesuítas. Já era o seu universo, né? Você vê, já era o meu universo. Já era o seu universo. E eu percebia que na casa deles tinha uma capela. E aí começou a me provocar. Porque nas nossas casas nós temos espaço, né? A sala de visita, a sala de TV, a sala de jantar, né? O quarto. E eu falei assim, mas que espaço eu tenho para efetivamente ser meu espaço de oração? E morando num apartamento pequeno, com os filhos pequenos, então por mais que eu tentasse criar um espaço, colocar uma cadeira, era muito complicado. Trabalhando o dia todo, chegando à noite,
fazendo crianças pequenas. jantar, 10 horas, tendo que acordar no outro dia cedo. Então, eu comecei a colocar o despertador. Então, eu levantava às 2 horas, rezava das 2 até 2h30, 3 horas e dormia de novo até às 5. Então, isso durante muito tempo. Porque eu percebi que o meu tempo mais intenso de oração efetivamente se dá na madrugada. E isso é a primeira coisa que a gente tem que descobrir. Qual é o tempo no qual a nossa conexão com Deus é mais rápida? Para alguns é à noite, para alguns é na hora do almoço, mas é importante então descobrir isso, né? Exatamente. E aí a gente tem que... O que a gente precisa fazer? Para descobrir o Deus que está dentro, eu tenho que descobrir quem sou eu. Porque à medida em que eu vou me descobrindo, eu vou descobrindo esse Deus que está dentro de mim, né? Então, é importante. E os exercícios espirituais ajudam nisso? Muito. Nessa descoberta? Ajudam muito, porque nos coloca frente a frente com o nosso universo. E à medida em que eu vou entrando, descendo em mim, eu vou encontrando esse Deus que está em mim, né? Então, por isso que é uma metodologia, são exercícios. Do jeito que é uma academia, do jeito que são exercícios físicos, você tem que praticar. Então, começando com 15 minutos, não precisa levantar de madrugada. Não precisa levantar. Se você quiser tentar, se você que tem em casa, quiser levantar às 2 da manhã, pode também. Eu acho que é aquela questão da sintonia. Se a pessoa percebe que é o seu momento de rezar, por que não, né? E para mim, assim, é um horário que eu gosto muito. Que é mais silêncio mesmo, né? No tempo em que a casa está silenciada, e a minha conexão é mais intensa, né? Então, é muito importante. Aí a gente fala assim, mas eu não tenho tempo, eu tenho tantas coisas. Então, começar assim com 10 minutos, em que, às vezes, eu comecei até chegar nesse tempo, era no banheiro. Então, eu ia tomar banho, então era o tempo em que eu ficava ali. E depois, os meus filhos, a minha família, né, os meus pais, foram percebendo a importância desse tempo de oração. E aí, hoje, faz parte do meu cotidiano. Isso é muito bom. A gente comentava até aqui, no intervalo, sobre essa questão do tempo, né? A gente dizia assim, olha, às vezes a gente fala que o tempo, não tem tempo, etc, etc. Mas será que também não é uma desculpa? Outro dia tinha eu não lembro quem estava aqui no nosso bate-papo, eu comentava sobre isso. Eu tenho medo de, às vezes, a gente colocar o tempo como um grande inimigo da gente e começar a sempre dar a desculpa de que nós não o temos, porque assim fica mais cômodo. Eu posso chegar assim, padre, eu não tenho tempo de rezar. Ou alguém lá nos retiros que você orienta, olha, Lia, eu não tenho tempo de rezar. Depois eu acho que a pessoa vai descobrindo que tem esse tempo. É só o interesse. Tudo é questão do que é essencial e o que é importante na nossa vida. Enquanto, eu lembro assim da fala de um provincial dos jesuítas, em que um jesuíta escreveu para ele falando assim, olha, eu estou meio sem tempo para fazer meu tempo de oração pessoal, porque eu estou fazendo muitas obras. Então, eu estou fazendo isso, estou correndo, estou... Já imagino. Qual foi a resposta desse provincial? Olha, então, eu te aconselho que você comece a rezar no seu tempo de almoço, porque para comer você tem tempo. Então, isso me provocou profundamente, porque aquilo que é essencial, então, quer dizer, enquanto a oração, para mim, não tem o mesmo valor que o alimento, eu não tenho tempo. Então, é isso. E a partir do momento em que eu percebo que esse alimento é o que me coloca em pé, vai mudar os desafios que eu tenho no dia a dia, os problemas que eu tenho, não vai mudar nada. Minha vida vai ser a mesma, se eu tiver que enfrentar problema, eu vou enfrentar. A diferença é o como. Eu sinto a presença de Deus em mim, Deus está comigo. Entendi. E aí o dia se torna leve. Quais são as maiores dificuldades que as pessoas apresentam nesse tempo que você, já são 20 anos, você disse, nesse processo todo, 20 anos. Quais são as maiores dificuldades que as pessoas apresentam quando elas se propõem a fazer, por exemplo, no final de semana, um retiro? Qual é a maior dificuldade? Tem uma música do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus. Bom, eu não vou cantar aqui, senão complica um pouco. Mas quando a gente começa, essa letra é exatamente ela reflete o que é a vida interior. Então, um dos grandes desafios é a pessoa falar assim, não, eu não quero silenciar porque eu vou começar a ouvir todo o meu barulho interno, eu vou ter que pensar nos meus problemas, nas minhas dores, eu não quero pensar.
né? E quando, na verdade, os exercícios espirituais vão fazendo o quê? Você não está sozinho dentro de você. Você percebe que, na verdade, Deus está em você. E Ele vai ordenando os afetos desordenados, vai pacificando e você vai se reconhecendo como pessoa. E todo o nosso caminho de dores, de alegrias, né, é o que nos faz ser quem somos hoje. Né? Uhum. Então, é se apropriar, porque efetivamente a fonte da vida está do lado das minhas dores. Deixar Deus curar essas nossas feridas. E eu vou me libertando. E à medida em que eu vou confrontando com tudo aquilo que eu joguei para debaixo do tapete. Né? E a gente joga muita coisa. Muita coisa. Eu vou me tornando uma pessoa mais feliz, mais leve. Porque a vida, ela é difícil, mas ela não pode ser pesada. Então... Opa, peraí, desculpa. A Lia falou uma coisa aqui importantíssima, viu? Olha, importantíssima. A vida pode ser difícil, mas não pode ser pesada. Não pode ser pesada. Então, como a gente faz? O que é preciso ser feito para que a vida se torne leve? Porque difícil ela é. A lida, né? Todo dia, todo mundo. Se a gente começar, vamos perguntar que hora que você levanta, o que você faz, o que você tem que fazer para ganhar a vida, é muito difícil. Ela tem muitas coisas que tem que ser vencida, mas não pode ser pesada. Ela tem que ser leve. Porque Jesus já diz isso, não é? Meu fardo. Exatamente. Nele é leve. Exato. Traga o seu fardo para mim, né? E eu vou te aliviar. Isso são palavras do próprio Jesus. E eu queria saber de você que está em casa, como é que você pensa o seu tempo de oração? Você consegue fazer isso? Já conseguiu se organizar para fazer a sua oração pessoal? Que horas você faz isso? Né? Seria importante que você até se provocasse e pensasse um pouco nessas questões, né? A partir daquilo que a Lia tem falado com a gente aqui. Você consegue, de fato, organizar o seu tempo? Reza. Você já parou, de fato, para rezar? Ou você coloca a sua oração só quando você vai à igreja? Claro que a Eucaristia é essencial para a gente, lógico, né? É o central, a referência da nossa vida. Mas, além disso, você consegue fazer esse momento de oração? Como é que está tudo isso aí? Então, liga para cá, participa, coloca as suas experiências e a gente vai ficar muito feliz em poder partilhar aqui aquilo que você tem feito em relação à sua oração. Agora, uma coisa que eu queria saber também, assim, essas pessoas, que eu achei bonita essa questão de que a pessoa, às vezes, ela não... Uma das maiores dificuldades é o fato de você ter medo de entrar dentro de você e começar a rever as dores e talvez algumas muito difíceis. Você já fez algum acompanhamento com alguma pessoa que passou por isso e hoje ela está muito bem a partir dessas orações? Tem alguma experiência? Olha, eu tive a oportunidade de acompanhar pessoas... Muitas pessoas, né? Porque 20 anos de trabalho. 20 anos, né? Muitas pessoas, né? E o que é interessante da metodologia dos exercícios espirituais e de toda a oração você só entra no espaço em que está fechado, lacrado, quando você estiver pronto para entrar. Porque Jesus não arromba portas. Você abre a porta. Então, quando é que isso vai ser mexido? Quando você estiver pronto. Eu lembro da experiência de um aluno em que o pai dele tinha falecido, ele estava numa experiência no colégio, fora de São Paulo, quando o pai faleceu. Então, imagina que quando ele voltou para São Paulo, o pai já tinha sido enterrado. Puxa. Isso foi uma experiência muito difícil. Muito complicado. E aí, ele não viveu o luto. Foi uma experiência, assim, muito difícil. No final do ano, ele foi fazer um retiro. E eu acompanhei, eu que orientei os exercícios para esse menino. E foi muito bonita a experiência dele, em que eu falava que os exercícios espirituais são como você arrumar o armário. Então, como você faz? Você pega, abre o seu armário e tira tudo. Aí você vai olhando. Algumas coisas você joga fora, outras coisas fala assim, ai, nossa, olha isso. Aí, vamos guardar, né? Outras vezes você fala assim, não, isso daqui eu não quero mexer. Põe numa caixa e põe uma etiqueta. Um dia você vai mexer. E aí você vai colocando as coisas de volta dentro. E ele falou que naquela hora em que ele fez isso, ele se viu pegando a caixa com o nome do pai dele. Nossa, que interessante. E ali era o momento de rezar. E foi aonde efetivamente ele viveu a dor, ele chorou, ele viveu o luto. E isso foi muito importante para ele, né? Então, em que momento isso vai acontecer? Quando você estiver pronto para pegar essa caixa, que está com uma etiqueta, e abrir essa caixa.
Às vezes você vai passar muito tempo, outras vezes está na hora. Então, a oração, ela na verdade liberta, ela cura, ela não arromba. Isso é muito bom. Isso é muito bom as pessoas perceberem, porque a gente acha que a oração, ela não pode conter essa questão da dor, né? E é interessante isso que você disse, porque, de fato, a gente começa a entender melhor que a oração, ela vai provocar essa dor, né? Porque você vai ter que rever, a partir dos retiros, né? Exato. Você tem que reviver algumas coisas que você não gostaria, mas quando você está pronto, é a libertação total da pessoa, exato. Né? Que bonito isso. Está vendo só? Você está aprendendo hoje nesse nosso programa Você Pode Ser Feliz, o quanto a oração pode nos ajudar. Nós temos um VT agora da oração, que a gente vai entrar nesse assunto também, sobre a oração de Jesus Cristo, a oração do Pai Nosso. Então eu gostaria que você que está em casa, acompanhe conosco esse VT. Um dia, Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, como João também ensinou a rezar os seus discípulos. Quando vocês rezarem, rezem assim: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário, o nosso sustento. Perdoai os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Se algum de vocês tiver um amigo, e este o procurar à meia-noite e disser: Amigo, empresta-me 3 pãezinhos, pois um amigo meu chegou à minha casa de uma viagem distante e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu digo a vocês, se ele não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente vai se levantar por causa da sua importunação e lhe dará quantos pães necessitar. Por isso eu digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta se abrirá para vocês. Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E aquele que bater a porta se abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vocês lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, um pai lhe dará porventura um escorpião? Pois se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Pois é, a gente tem, quando a gente vê um VT como esse, né, remonta a gente até algumas coisas pessoais, né, quando a gente aprendeu a rezar o Pai Nosso, é tão bonito isso, né? E assim, o que me chama a atenção nisso aí, nesse VT, aliás, é a maneira como Jesus se coloca, né, para ensinar uma oração. Olha, os discípulos de João, o discípulo pergunta para Jesus, né, aprenderam a rezar a oração que ele ensinou, e o Senhor, o que nos ensina, né? E ele começa com essa oração do Pai Nosso, que daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, porque a gente está indo para um intervalo, né? Intervalo bem rápido, bem breve mesmo, e a gente já volta falando sobre essa oração do Pai Nosso. Fique aí e é um instantezinho só. Até lá. É interessante.